chamo Hugo Rogério Groscreutas e irei apresentar o artigo de minha autoria intitulado como A Busca Domiciliar e o Crime Permanente no Brasil, uma solução no princípio da presunção de inocência. Gostaria de dizer que é uma grande honra e uma alegria poder participar do primeiro simpósio internacional sobre direito atual. E vamos à análise do artigo. Bom, o princípio da presunção de inocência, como muitos sabem, ele estabelece que todos são inocentes até que se prove o contrário. Não se trata de um princípio e de uma regra atual. Na verdade, existem relatos de que ela já estava prevista na Magna Carta de 1215, também estava prevista na Constituição Americana de 1787, na Declaração dos Direitos do Homem de 1789, na época da Revolução Francesa, E atualmente no Brasil, o princípio da presunção de inocência encontra-se previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Também é previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8º, item 2. Também previsto no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 14, item 2. E também expressamente prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11, item 1. Então, esse princípio estabelece que ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória que, evidentemente, reconheceu a culpa deste sujeito. A doutrina costuma dividir este princípio de duas formas. Uma sendo realmente presunção de inocência, no sentido de que a pessoa deve ser tratada como inocente, e como o princípio da não culpabilidade, estipulando que somente após a coisa julgada penal é que estará reconhecida então a culpabilidade desse sujeito. Há, em verdade, três dimensões distintas sobre o princípio da presunção de inocência. A primeira, tida como regra de tratamento, significa dizer que em qualquer etapa, em qualquer fase da persecução penal, o agente deve ser tratado como se inocente fosse. Há também a regra de julgamento, e isso implica no campo probatório, no sentido de que se não houver provas concretas do crime e sua autoria, significa então que deve ser considerado e mantido como inocente, até mesmo pela incidência do indúbio pro réu. E também há uma terceira regra, que é a chamada regra de garantia, de que todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. A presunção de inocência ela é considerada um direito fundamental e humano de primeira geração ou dimensão. Por que é um direito fundamental? Porque ela está prevista na Constituição brasileira. E é humano porque está previsto em tratados e convenções internacionais. E acaba por limitar o poder estatal. Ou seja, é de primeira geração por estabelecer uma obrigação ou uma conduta negativa ao Estado, limitando seu poder. Nesse sentido, o Estado não pode considerar o sujeito culpado sem que tenha uma sentença penal transitada em julgado, que obviamente decorre de um devido processo legal onde houve embasamento probatório sobre a materialidade do crime e a sua autoria. Essa presunção, de acordo com alguns autores, ela se aloca, e ela tem uma presunção nem
iuris tantum, nem iure et iure, porque ela permite prova em contrário, porém ela só será afastada depois da coisa julgada. Então, ela permite prova em contrário, né? Ela não é absoluta, não é ad eterno para cada pessoa, porque permite que o Estado, por meio do processo penal, comprove a sua culpa. De outro lado, nós temos os crimes permanentes. Crime, de uma forma bem sintética, é aquela conduta típica, antijurídica e culpável, né? O crime permanente é aquele em que a sua execução e a sua consumação se prolonga no tempo. E o bem jurídico, ele é exposto durante toda essa execução. Então, a cada minuto, a cada instante, o bem jurídico está sendo lesado, né? Os grandes exemplos são sequestro, porte de drogas, de armas e assim por diante. Então, durante todo aquele lapso temporal, o bem jurídico está sendo prejudicado. O crime permanente, ele permite, ou ele considera que o agente está em constante flagrância também, ou seja, ele pode ser preso em flagrante a qualquer momento. No Brasil, está previsto no artigo 302, inciso 1, e artigo 303 do Código de Processo Penal, o nosso CPP. Em outras palavras, durante toda a permanência, o agente está em flagrância, né, permitindo assim a sua prisão em flagrante, bem como a realização de busca e apreensão, né? A busca e apreensão no processo penal, ela na verdade são figuras distintas, mas uma vinculada à outra. A busca, basicamente, seria aquele ato material de ir atrás de alguma coisa. E a apreensão seria a consequência desta busca, evidentemente, né? A doutrina vai dizer que a busca, ela tem 3 sentidos. A primeira, que ela pode ser uma forma probatória, uma medida probatória. Porque em meio à busca pode-se apreender provas sobre o crime, né? Ela também pode ser uma medida assecutória, porque ela vai apreender produtos do crime, né, ou bens que possam garantir uma futura indenização para a vítima desse crime. E também uma medida restituitória, porque vai restituir o bem jurídico ao status quo ante, né, ou seja, anterior ao crime. Só que o grande problema em torno dessa busca e apreensão em casos de crimes permanentes é o seguinte: o artigo 240, artigo 240 do Código de Processo Penal brasileiro, ele estipula que pode ser realizada busca e apreensão quando houver fundadas razões. Só que o Código não define, não estipula, não delimita o que é essa fundada razão para cada caso, né? Sendo assim, essa figura se mostra demasiadamente aberta, abstrata e imprecisa, e acaba ficando no campo subjetivo do agente público. Ou seja, o agente público, no momento em que supostamente tem notícia de um crime permanente, ele pode, teoricamente, sem mandado, né, expedido pela justiça, adentrar no âmbito domiciliar da pessoa para realizar a busca e apreensão. E é esse o grande problema. O artigo 240 do Código de Processo Penal brasileiro não define quais são as fundadas razões. E é aí que o princípio da presunção de inocência vem resolver este problema, né? Tendo em vista que ele garante que o sujeito seja tratado como inocente até que se tenha coisa julgada contra ele. Sendo assim, o agente público, no momento em que vai realizar uma busca e apreensão em casos de crimes permanentes, ele deverá analisar a questão da presunção de inocência. Tá? Ele deverá presumir que o sujeito não está praticando o crime, que não há conduta típica antijurídica culpável. Tá? É claro que se ele já tiver colhido atos investigativos por meio de inquérito policial, ele poderá, em caso de flagrância, sim adentrar no âmbito domiciliar da pessoa.
tendo em vista que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal Brasileira, permite a busca e apreensão em caso de flagrância. Tá? Só que o problema é o quê? Se não houver este embasamento probatório investigativo, o agente estatal não pode realizar a busca e apreensão se baseando na presunção de culpa do agente, né? Tendo em vista que a presunção de inocência garante que todos serão considerados inocentes, e por ser direito fundamental e humano de primeira geração de dimensão, ela se aplica a todos os âmbitos estatais, inclusive no âmbito da persecução penal. Sendo assim, concluímos neste artigo que, em caso de crimes permanentes, é possível a busca domiciliar somente se houver embasamento arrimo probatório, né? Ou por meio de atos investigativos prévios, né? E, claro, mediante mandado da Justiça. Agradeço pelo espaço e pela oportunidade de participar deste magnífico evento. Espero que tenham gostado do tema, né? O nosso processo penal brasileiro precisa de uma análise democrática e o respeito aos direitos fundamentais, principalmente o da presunção de inocência. Um abraço a todos.